Olá, bom dia, seja bem-vindo. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira para você. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a condenação do ex-ministro José Dirceu por lavagem de dinheiro. A ação investiga pagamento de propina por construtoras. Os procuradores do Ministério Público Federal apresentaram as alegações finais do processo da Lava Jato, pedindo a condenação de José Dirceu. Nesta ação penal, o ex-ministro é acusado de lavagem de dinheiro e por receber propina da Engevix e da UTC. Os procuradores também pediram a condenação do ex-diretor da Engevix, Gerson Almada, e do irmão do ex-ministro Luiz Eduardo de Oliveira e Silva pelo mesmo crime. De acordo com a denúncia, as propinas eram em consequência de acertos de corrupção envolvendo contratos da Petrobras. No caso da Engevix, teriam sido pagos R$900 mil à empresa que prestou serviços de comunicação ao ex-ministro. Já a UTC é acusada de pagar R$1,5 milhão por supostos serviços de consultoria da empresa de Zé Dirceu. Os procuradores também pediram o bloqueio de R$2,4 milhões dos réus. Além disso, o MPF quer que os acusados paguem multas do dobro do valor desviado. O ex-ministro José Dirceu já foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em outros 2 processos. Ele deixou a prisão em novembro de 2019. E olha só essa notícia. Pesquisadores americanos publicaram um estudo sobre a nova variante da Covid-19 que surgiu no Reino Unido. De acordo com cientistas, essa nova cepa se espalha mais rápido e pode se tornar dominante em março. A informação foi divulgada em um estudo realizado por especialistas do Instituto de Investigação Scripps, que analisou 1 milhão de amostras recolhidas em todo o país desde meados do ano passado. A análise foi publicada no domingo e oferece uma visão ampla da variante, chamada B117, ainda que precise ser revisada por outros cientistas. Os pesquisadores conseguiram determinar que a variante foi introduzida em diferentes pontos do país em novembro e, ainda que tenha uma incidência baixa, é esperado que a cepa seja dominante em março. A equipe de investigação indicou que a taxa de contágio é pelo menos entre 35% e 45% mais alta que a cepa mais comum e a prevalência dobra a cada semana e meia. O Reino Unido sofreu devastadoras ondas de contágio de Covid-19 assim que a B117 se tornou a cepa dominante. Os Estados Unidos são o país mais afetado em números absolutos pela pandemia, com mais de 27 milhões de casos confirmados e 460 mil mortes. Há temores de que a variante surgida na Inglaterra dispare uma nova onda, à medida em que se propaga rapidamente na Flórida, de acordo com a pesquisa. Depois de um golpe militar, o governo de Myanmar restringiu manifestações e impôs um toque de recolher noturno em várias regiões do país. Os Estados Unidos demonstraram apoio ao povo asiático. O porta-voz do Departamento do Estado americano, Ned Price, disse que os Estados Unidos apoiam o povo em Myanmar e seu direito de se reunir pacificamente, inclusive protestar pacificamente. Price falou ainda que o governo americano está preocupado com o anúncio dos militares. Os oficiais que depuseram Aung San Suu Kyi proibiram reuniões de mais de 5 pessoas e impuseram um toque de recolher noturno em várias áreas do país. Milhares de cidadãos de Myanmar foram às ruas nesta segunda-feira para protestar contra o golpe de Estado que derrubou o governo de Aung San Suu Kyi. No Equador, a indefinição sobre o resultado da eleição presidencial continua. As urnas ainda não foram apuradas. O candidato de esquerda, Iaco Pérez, denunciou ontem uma suposta tentativa de fraude. O indígena está travando um duelo acirrado para chegar ao segundo turno no Equador após as eleições de domingo. O candidato está lutando voto por voto para chegar ao próximo turno com o ex-banqueiro de direita Guilherme Lasso. Um dos dois enfrentará Andrés Arauz, candidato do ex-presidente Rafael Correa. Correa tem pânico que entremos no segundo turno. Ele tem um teto de 26% a 30%. Não vai crescer mais que isso. Nós não temos um teto. Além do mais, o grande perdedor é Lasso, porque ele não conseguirá chegar ao segundo turno. Os grandes perdedores é Lasso porque não passa da segunda volta. Pérez afirmou que seus votos foram transferidos para outros candidatos em 15 pontos percentuais. Nenhuma autoridade comprovou as supostas irregularidades apontadas pelo candidato. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode perder direitos políticos. Começa hoje o segundo julgamento de impeachment no Senado. Trump é acusado de incitar a violência no episódio que terminou com a invasão do Capitólio em janeiro.
Todos os 100 membros do Senado são apresentados como jurados. Para a aprovação do impeachment, são necessários 2/3 dos votos, ou seja, 17 senadores do republicano, o partido de Donald Trump, precisam votar a favor do impeachment. Um cenário que parece improvável pela composição da casa. Nessa terça-feira, o processo começa com um debate com duração de até 4 horas, seguido por uma votação para definir se o julgamento é constitucional ou não. A equipe jurídica de Trump pediu o encerramento do caso, que considera legalmente falho. Eles alegam que Donald Trump já não é o presidente dos Estados Unidos. Mas os democratas da acusação responderam que no início do processo, o magnata ainda estava na Casa Branca, o que faz dele o responsável pelo crime constitucional mais sério já cometido. Caso decidam condená-lo, Donald Trump pode ser impedido de voltar a se candidatar no futuro. E aqui no Brasil, o preço da cesta básica aumentou em 13 das 17 capitais brasileiras. Segundo o DIEESE, o salário mínimo necessário para atender às necessidades básicas de uma família com 2 adultos e 2 crianças teria que ser 5 vezes maior que o valor atual. A maior alta de 5,82% foi registrada em Florianópolis, seguida por Belo Horizonte com 4,17% e Vitória com 4,05%. E registra queda em 4 capitais nordestinas: Natal, João Pessoa, Aracaju e Fortaleza. A capital com a cesta básica mais cara do país no mês de janeiro foi em São Paulo. O custo médio dos produtos que compõem a cesta na capital paulista foi estimado em R$ 654,15, alta de 3,59% na comparação com dezembro do ano passado. Em 12 meses, o valor do conjunto de alimentos subiu 26,4% em São Paulo. Com base no preço da cesta básica de São Paulo, o DIEESE estimou que o salário mínimo necessário para suprir as despesas de uma família, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, seria de R$ 5.495,05, o que corresponde a 5 vezes o valor do salário mínimo já reajustado e com preço atual de R$ 1.100. E vamos conferir a previsão para essa terça-feira. No nordeste do país, o tempo vai ser firme, mas na região norte, as chuvas vão continuar. A terça-feira ainda será marcada por tempo bastante instável em parte das regiões sudeste, norte e nordeste do país. A chuva acontece a qualquer hora, ainda com risco de temporais entre o Espírito Santo, o Vale do Rio Doce e o norte de Minas e desde o oeste do estado da Bahia até áreas do sul do Amazonas, no Acre e na região de Porto Velho. As pancadas devem se concentrar entre a tarde e a noite em grande parte das outras áreas do país, inclusive nas capitais Goiânia, Brasília, Belo Horizonte e até na região de Porto Alegre. A chuva será passageira em Florianópolis, no litoral do Paraná e entre a região de Fortaleza e de Natal. Por outro lado, o dia será de tempo firme na região de Boa Vista, em Salvador, na região de João Pessoa e também na maioria das áreas dos estados de São Paulo, Paraná e também sobre Mato Grosso do Sul. A chuva acontece em vários momentos com fraca a moderada intensidade entre o litoral norte fluminense e a região do Grande Rio. A mínima prevista na capital paulista é de 17 graus e faz 19 graus pela manhã em Campo Grande. Máxima de 28 graus em Brasília, 26 graus em Belo Horizonte e 27 graus em São Paulo. O Acontece Agora fica por aqui, obrigada pela companhia. E na edição das 11 nós vamos falar sobre a notícia que pegou muita gente de surpresa nesse comecinho de semana, o aumento nos combustíveis. E não serão só os motoristas que vão ser impactados, não. Eu volto em menos de 1 hora e te espero.